Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciemos esse santo culto de adoração e louvores ao nosso Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido todos os irmãos, irmãs e amigos e amigas para compartilhar esse culto, compartilhar esta live, para que a palavra de Deus possa alcançar mais e mais corações também. Nós estamos em dias difíceis e precisamos de muita oração. Então convide seus amigos, os irmãos, para participar dos nossos cultos, louvar a Deus, cantar os hinos, orar e ficarmos de pé diante do Senhor. Nós vamos iniciar com o cântico 57. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Eu e adoro a Jesus, sou grato a ti, meu grande amor, obra perfeita, meu grande valor, operaste em mim. Mais grato a ti, mais grato a ti, eternamente, Senhor, eu serei. Divina graça de ti recebi, sempre teu nome, ó Deus, exaltarei. Glória a Deus. Nós vamos cantar com bastante alegria. Bendito o Senhor, o hino 342. 342. Deus Todo-Poderoso, amado das nossas almas. Glória a Jesus. Deus vivo, santo e poderoso. Quem pode consolar-nos?
eterna luz. Nos envia virtude, graça e poder. Neste mundo de trevas nos fará resplandecer, findando a jornada, sua face iremos ver. Amém. Jesus é o nosso Deus, perfeito e Glória a Deus. Vamos cantar para nós orarmos o hino 376, 376. Glória a Deus. Canta os hinos e saboreia as letras dos hinos. O Senhor já vai falando com as nossas almas pela letra dos hinos. Glória ao nome de Jesus. Promete para mim, diz o Senhor, que você vai sempre ser fiel. Cristo, vamos andar, pela graça nós crescemos. Vestiremos agora. Vestiremos de Deus a armadura, vigilante devemos estar, pois a luta vem forte, mas iremos por fé. Acredita nisso, igreja. Em valor, seguiremos o nosso pastor. Entraremos no lar glorioso e veremos a Deus Finalmente estivemos unidos, combatemos, guardemos a fé, ao redor do Senhor reunidos, aleluia, o veremos tal como Ele é. Que dia lindo e glorioso será, sempre de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos no lar glorioso e veremos ao Se você
crê aí na tua casa, dá glória a Deus e seja fiel. Na tua fidelidade, o Senhor te dará um reino que é sempre interno, uma glória que você não compra com dinheiro, não compra com ouro, não compra com prata, mas compra com a tua fidelidade, teu amor a Deus. Aleluia, somente lá, quando tudo findar, nós veremos a glória do nosso Deus. Então, amados, nessa certeza, nesta fé, nós vamos buscar ao nosso Deus em oração agora. Quem puder se ajoelhar, se ajoelhe. Quem puder se ficar em comunhão, na atenção junto com Deus. Quem puder parar os seus afazeres agora, para os seus afazeres e ajuda nós. Vem conosco agora nesta oração. Aleluia. Junta um tiçãozinho daqui, outro tiçãozinho dali. E quando vê a labareda já foi acesa. Ainda que estejamos distantes, aleluia, eu aqui nesta congregação e você aí na tua casa, estamos separados por uma tela, aleluia, mas ligados pela mesma comunhão, aleluia. E se você tiver certeza que Deus já está aqui nesse culto, dá um glória a Deus e fica firme aí, não deixa nada tirar a tua comunhão, porque o Senhor está aqui também, e Ele estando aqui, estando aí, aleluia, tenha certeza que algum reboliço Ele fará no nosso meio, e o seu nome será louvado. Oremos a Deus por todas as nações na face da terra, por todos que trabalham nos hospitais, por todos aqueles que estão lutando pela vida e por todos aqueles que estão em dificuldades, pelas almas, pelas famílias enlutadas. Oremos a Deus para que Deus console as famílias, que Deus enxugue as nossas lágrimas, não é, amados? Que Deus possa dar paz, possa abençoar as famílias, que Deus possa mandar o demônio para bem longe da nossa casa, em nome do Senhor Jesus, e possamos viver em paz. Oremos a Deus para que Deus mande a palavra em tudo, irmãos. Fiquemos em comunhão e acreditemos que Deus mais uma vez falará com a nossa alma. Debaixo do sangue do Senhor Jesus, na comunhão, oremos a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus da nossa vida. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai celestial, no nome consagrado de Jesus Cristo, teu Filho, novamente de joelhos dobrados, estamos neste dia, te agradecendo por mais esta oportunidade, Senhor, nós aqui e o teu povo aí nas suas casas, nos seus trabalhos, por onde quer que esteja, Senhor, assistindo esta live, acompanhando este culto, Deus vivo, cultuando a Ti um culto santo, puro e racional, aleluia, onde a Tua presença já visita as nossas almas. Te agradecemos pelos hinos cantados, Senhor, temos certeza que Ele subiu com glória e a glória dos céus invadirá nossas almas. Te apresentamos, ó Deus, todo o teu povo nos quatro cantos da terra, os mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta. Abençoa um a um, Senhor, tu sabe o nome de um por um, aleluia. Nenhum de nós temos o mesmo, aleluia, a mesma impressão digital, porque nós fomos criados por um Deus inteligente, um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus que sabe trabalhar. Nós te pedimos, Senhor, abençoa os pedidos de oração de todo o teu povo que está agora na live, Senhor, comentando o culto, a palavra, aleluia, os hinos, Senhor eterno, as palavras de oração, aleluia, Senhor eterno, e já está clamando desde já pela tua palavra. Manda-nos a tua palavra, Senhor, do reino da tua glória. Fala com os irmãos da live, fala com os irmãos dos grupos de orações, responde às suas necessidades, abençoa toda a irmandade nos quatro cantos da terra, que nesse momento não podem congregar presencialmente, mas estão congregando, Senhor eterno, virtualmente, Senhor, na tua presença. Bendito Deus, sabemos que tu, Senhor eterno, a tua presença visita os lares da maneira que tu quer. Estando nós em comunhão, tu nos alegra e nos liberta. Passa nas casas, passa nos lares, Senhor, com a tua presença santa e gloriosa. Vai libertando da tribulação, vai libertando da depressão, vai libertando do medo, Senhor eterno, vai libertando, Senhor, aleluia, da desconfiança, da incerteza, vai libertando, Senhor, das guerras mentais, espirituais, as tribulações, aleluia. Aqueles que não conseguiram dormir à noite, preocupado com alguma coisa, manda embora a preocupação agora, Senhor, e que eles possam estar ligados em Ti, na verdadeira fé, que, Senhor eterno, Tu transmite para nós, que ainda se for um grão de mostarda, ela pode transportar uma montanha. Então dá-nos a graça de ter um pouquinho só de fé, mas uma grande comunhão, nos ligarmos na Tua presença, e visita o Teu povo, aonde
quer que esteja, nos 4 cantos da terra. Alegra a terra, Senhor. Abençoa as famílias enlutadas, guarda, prospera, enxuga suas lágrimas, abençoa os hospitais, todos que trabalham neles, dá força, dá saúde, abençoa os governos, Senhor, dá entendimento, dá juízo, dá condição, dá honestidade e permita que eles possam governar com sobriedade, Senhor eterno. Abençoa, Senhor, os empresários, Senhor eterno, que estão nesse momento fechados, preocupados. Abençoa eles, Senhor, não deixa ninguém falir. Os que falir, dá graça de se reerguer, porque através dos empresários temos muitos empregos, ó Senhor. Tu abençoa um e abençoa o outro, e a água nunca falta e o pão nunca para, Senhor eterno, na mesa dos teus filhos. O leite nunca falta, pelo amor do teu nome. Abençoa-nos em tudo. Mais uma vez te pedimos, manda-nos a tua palavra, abençoa em todo esse culto, dando saúde, guia, direção, e abençoa o teu filho que está cuidando também da parte tecnológica, da transmissão. Abençoa os anciãos dessa casa, abençoa todos os irmãos obreiros que trabalham aqui. Senhor, guarda cada um e prospera. Te pedimos essas bênçãos no nome consagrado de Jesus, teu filho, qual vive para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao nome de Jesus. Estamos mais uma vez diante da presença de Deus. Já oramos, já cantamos 3 hinos. O Senhor já visitou a nossa alma. E agora é momento de nós, irmãos, passarmos para a igreja as necessidades da obra, passarmos para os irmãos, para as irmãs, para os queridos ouvintes e amigos, as necessidades que há no meio do povo de Deus, concernente às construções, concernente à obra da piedade, à mesa do amor, que possamos nos ajudar nesses dias de dificuldade, que possamos estar unidos nas dificuldades, que os irmãos e as irmãs possam, cada um tirar um pouquinho daquilo que Deus colocou no seu coração, servir a Deus, amados, para que Deus possa, assim, abençoar a sua obra. Nós possamos, quando acabar essa pandemia, nós voltarmos a congregar nas igrejas que estão passando por alguma reforma, alguma construção, e também nós possamos, irmãos, ver nossos irmãos alimentados, nós podemos ver nossos irmãos sadios, não é, irmãos? Saber que não passaram, nenhum dos nossos queridos, nenhum dos nossos amigos, nenhum dos nossos companheiros passaram fome, aleluia, por negligência nossa, não é? Por ficar jogando sempre um para o outro, mas cada um, irmãos, faça a sua parte, venha ofertar aquilo que Deus colocou no seu coração, nada é obrigado, tudo é voluntário, então sirva a Deus naquilo que Deus colocar no seu coração. A igreja da CCA aqui no Alphaville está ficando aberta, alguns períodos durante o dia, no sábado, para receber os donativos, as ofertas também. Terá sempre alguém para atender os irmãos, mas antes de vir, consulta aqui com esse número que está aqui no QR Code, fala com os irmãos, com a equipe da igreja, e eles vão atendê-los também, às vezes alguma oração, às vezes alguma dificuldade, algum conselho, o Senhor pode tomar os caminhos também, não é, irmãos? Importante nós estarmos dispostos a ajudar e a servir a Deus também. Não esqueça também de trazer algum donativo para a mesa do amor. O Senhor possa preparar cestas básicas, que possa também ajudar o povo necessitado. Que Deus também, irmãos, através do nosso amor, o povo venha conhecer o amor da graça de Deus também. Aí embaixo do vídeo tem o Pix da igreja, para os irmãos que têm desejo de colaborar, de ofertar seus dízimos, suas coletas, as suas ofertas. Tem o Pix da igreja, irmãos, em fração de segundos, vocês ofertam também, e a obra de Deus cresce e o seu nome de Deus será sempre louvado. O Pix é alphaville@ccacristã.org.br, Alphaville com PH e 2 L's no Alphaville, tá bom? Sirva a Deus naquilo que Deus preparar, mas está escrito aí embaixo também do vídeo, os irmãos podem servir a Deus naquilo que Deus preparar, tá bom? Também Deus me deu a graça de lá da minha cidade, irmãos, como eu falei no outro culto, nós iniciarmos um projeto para arrecadação de cestas básicas. Deus tem muito nos abençoado, arrecadamos muitas cestas básicas, muitos irmãos, pessoas amigas também, que se consolidaram com as famílias em necessidade e também contribuíram em ofertas, e nós conseguimos comprar, irmãos, só de compra, mais de
15, mais de 20 cestas básicas, muito mais, não, mais de 40 cestas básicas quase, fora as que nós ganhamos, fora a parte de leite que Deus preparou também. No total, irmãos, se for contar com tudo, dá mais de 50, e o nome de Deus está sendo glorificado. Já atendemos várias famílias, e estamos atendendo tantos quantos Deus preparar também ali na nossa região. Atendemos até fora, onde tem a fome não escolhe religião e nem região, né? A fome, quando ela bate, ela vem e nós precisamos nos mobilizar, ainda mais nesse momento difícil que estamos passando no país. Então, quem sentir, irmãos, serve a Deus aí no teu bairro, na tua igreja, ajuda alguém que está precisando, e o nome de Deus vai ser glorificado pela boca dela e pela boca de todos nós também, tá bom? Então é isso. Também aproveito a oportunidade, eu sou da cidade de São Lourenço da Serra. Os irmãos, como já foi falado nos outros cultos, nós estaríamos sempre por aqui. Então, os irmãos vão sempre nos ver aqui nos cultos online, e quando voltar os presenciais também. Mas nós estamos aqui para representar a Irmandade do Brasil inteiro, é claro, mas principalmente da Zona Sul, que é a minha região. Eu moro na cidade de São Lourenço da Serra, que é próximo à cidade, é Grande São Paulo ainda, é próximo à cidade de Embu das Artes, de Taboão da Serra, de Itapecerica da Serra, de Juquitiba e de Embu-Guaçu. Embu-Guaçu, da minha cidade, tem uma estrada que corta, toda asfaltada, belezinha, que dá 22 quilômetros, mais ou menos, de distância da nossa cidade. E o Senhor nos despertou, amados, para começar uma obra da CCA, da Congregação Cristã Apostólica, dentro ali da minha cidade, para ajudar a resgatar almas, ajudar a resgatar vidas, levar uma palavra de ânimo, de esperança para as pessoas que foram desenganadas. Tem muitos irmãos que foram desenganadas por pastores, por bispos, por líderes religiosos, por cooperadores, por anciães, por que não assim dizer também, por algum deslize, alguma coisa, algum acidente espiritual que aconteceu na sua vida, e às vezes são desenganados, irmãos. E por ser desenganados, às vezes alguns se entregam aos vícios, às bebedeiras, se entregam aos campos de futebol, se entregam às drogas em casos mais graves. Em outros casos mais graves ainda, alguns até tiram a sua vida, porque se não tem mais esperança da vida eterna, vai fazer o que na vida? A pessoa já acha que está perdida, e o adversário aproveita a oportunidade e joga todas as caças de demônio na cabeça daquelas pessoas. E nós estamos lá, irmãos, como uma válvula de escape para você que se sente nessa situação. O Senhor está de braços abertos para te acolher. Os irmãos da região sul toda estão convidados para louvar a Deus conosco, músicos, organistas, candidatos, candidatas. Deus vai criar um caminho, irmãos, nós estaremos juntos para louvar a Deus. A priori, começaremos as reuniões na chácara, onde Deus preparou para nós, e nós vamos começar ali. Depois o Senhor preparar também algum cantinho para nos louvar o seu nome. Mas já vai orando desde já, para que Deus possa tomar o seu coração, perder o medo. Você tem que ter medo, irmãos, de pecar contra o Espírito Santo na presença de Deus. Não tema homem, não tema mulher, e saiba que, se você estiver na sarjeta, poucas pessoas irão te estender as mãos. Então, não liga para quem vai falar de você, não se importa, importa em salvar a tua alma. E o Senhor diz para você: ainda tem jeito, meu filho, ainda tem jeito, minha filha. Enquanto passar ar por aqui, ó, enquanto você estiver respirando, tem jeito para você se arrepender, se consertar, se corrigir. A palavra é o sabão do lavandeiro. Ela vai limpar as tuas vestes, vai trocar as tuas vestes que não tiver formas de limpar, vai colocar uma mitra nova na tua cabeça, vai colocar uma espada nova e vai pôr você para guerrear contra esse que tentou te derrubar. Então fica firme, tenha esperança, quebra todos os paradigmas religiosos, deixa cair toda a lei que jogaram sobre a tua vida e sobre a tua alma. A sentença de Deus não foi essa para a tua vida. Diz o Senhor pela sua palavra: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sou humilde e manso, aprendei de mim. Então, aprenda com o Senhor a ter misericórdia, porque quem tem misericórdia um dia precisa da misericórdia, e nós todos precisamos da grande misericórdia de Deus.
É isso aí. Tem mais algum anúncio, meu irmão? Então vamos cantar agora o hino da palavra. É isso? O hino da palavra é o hino 287. E aguardaremos o Senhor mandar a sua palavra e falar com nossas almas mais uma vez. 287. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Pai eterno. Bendito é o nome do Glória a Deus. Eu sempre esqueço se ralentando no final, hein? Glória a Jesus. Guardaremos a revelação da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus vivo. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos traz adiante, amados, sua santa e gloriosa palavra, que está no livro de, deixa eu ver aqui só para confirmar. Santo é o nome de Jesus. Livro de Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Glória a Jesus. O evangelho reportado por Lucas, no capítulo 5. Glória ao nome de Jesus. Diz o título da palavra: A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apartando da multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, glória a Deus, deles estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançar a rede? E fazendo isto, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. É assim, não é, irmãos? Esse é o Senhor Jesus, do qual professamos a nossa fé. Um homem simples, que trouxe um grande espanto por onde quer que ele passava. Havia sempre um reboliço, de maneiras que alguns estavam atrás dele por interesses de curas, outros por interesses econômicos, outros por mera curiosidade, porque ouviram falar que Jesus era o Messias. Então, onde falava que ele estava uma grande multidão, sortido de pessoas, de crenças, de fé, uns para louvar, outros para apedrejar, uns para tê-lo como profeta, e outros para dizer que ele não era profeta, que era alguém que zombava da lei de Moisés, da lei mosaica, que não queria cumprir a lei, que não era o Salvador que eles esperavam. Mas ele não desistia da sua missão. E ele precisava de trabalhadores para trabalhar junto com ele. Deus já havia o santificado, já havia passado por 40 dias no deserto, tentado pelo diabo, de maneira que quando ele saiu do deserto, ele já estava um homem transformado e preparado, porque ele havia vencido, aleluia, um grande adversário. Glória ao nome do Senhor. Foi expulso de Nazaré, mas por onde ele passava, ele curava os enfermos, tirava as tribulações, mandava os demônios embora, curou a sogra de Pedro, e Pedro já sabia que ele era um homem diferente, poderoso. Mas nada de Pedro seguir a Jesus. Até que um dia, alguns pescadores saíram com seus barquinhos, nadaram, ficaram a noite toda pescando em alto mar. Vejam, eram homens destros à pesca. Eles poderiam não ter estudo, mas técnica de pesca, sabiam. Eles sabiam os horários que eram bons, sabiam a hora que a maré estava propícia para pescar. Eles sabiam de tudo com relação à pesca. Eram os seus ofícios. Mas, entretanto, voltaram a noite toda sem sequer pescar um peixinho.
Lógico, voltaram frustrados, entendendo que Deus estava ausente deles, ou então não era um dia propício para a pesca. Mas não é isto, é que tinha uma obra para Deus fazer. E quando, irmão e irmã, queridos ouvintes, tem uma obra para Deus fazer, não adianta, o mar pode estar propício, as ondas podem estar baixas, a conta no banco pode estar abençoada, a saúde pode estar 100%, a empresa pode estar vendendo maravilhas, mas quando Deus tem uma obra, aleluia, o seu barco vem, aleluia, vazio, a sua rede vem vazia, e você não faz nada além do que lavar a rede e sair reclamando para casa. Lavar a rede significa ficar doente, lavar a rede significa não vender nada no dia, lavar a rede significa voltar para casa com as mãos vazias. Glória ao nome do Senhor. Talvez você seja um vendedor ambulante, alguém que vende alguma coisa na rua, bendito seja o nome do Senhor, mas e tem um dia que você volta para casa e diz: Senhor, eu não consegui vender nada, eu não consegui, aleluia, levar o sustento para minha casa, mas tenha certeza de uma coisa, na próxima saída, chama o Senhor para ir junto com você, aleluia, para entrar contigo na tua empresa, para entrar contigo na tua venda, para entrar contigo no teu comércio, para participar da tua venda online, aleluia, chama o Senhor para os teus projetos, para os teus sonhos, aleluia, porque se você for sozinho, você vai voltar, você vai usar a sua sabedoria, você vai usar a tua inteligência, você vai usar aquilo que você aprendeu, mas não vai servir para nada, porque enquanto Jesus não estiver no teu barco vai voltar vazio, e se Jesus estiver no teu barco, a tempestade pode ser da altura que tiver, seu peixe vai vir para a tua rede, aleluia, e o barco não vai tombar, e pode parecer que vai tombar de tão cheio que ele está, porque a benção que Deus vai colocar no caminho de alguém, na vida de alguém, na casa de alguém, aleluia, pode ser que as estruturas que você preparou, ela não resista, pode ser que a rede que você está carregando, a rede da vida esteja toda costurada, de tanto você tentar jogar a água aqui, jogar na água ali, e nada de vir a tua benção, mas neste dia o Senhor te manda por esta palavra: se o Jesus entrar no teu barco, não tem demônio que vai impedir de você sair com a tua benção na tua mão. Em nome de Jesus Cristo, eu entro no teu barco agora e te dou uma ordem: vem para o alto mar comigo, não temas, que lá no alto mar eu vou te mostrar que no mesmo lugar que você jogou a tua rede, que não veio nada, a tua rede vai subir carregada de forças, carregada de fé, carregada de virtude, carregada de amor, carregada de esperança. A rede vai vir renovada, e tantos quanto tiver contigo no barco vai aproveitar, e você pode gritar para os barquinhos que estão do teu lado: vem me ajudar, a bênção que está aqui vai partir para aí também. Não só o teu barco vai ser abençoado, mas o barco de quem tiver do teu lado também. Não só a tua vida será abençoada, mas a vida de quem está do teu lado também será, diz o Senhor. Quando Deus vem com a benção, Ele pega todos os que estiverem próximos, irmãos. Se Deus abençoar um país, por isso que devemos orar pelos que estão sobre nós. Porque se Deus abençoar o presidente da república, os deputados, só vai vir bênção para aquele país. Se Deus abençoar o teu pastor, o teu bispo, o teu ancião, o teu cooperador, aquele que está diante de você, só vai sair palavra de vida eterna da boca dele. E com isso todos serão abençoados. Pensa, se Deus abençoar o teu parente, e Deus permitir que ele enriqueça, e ele tiver um coração abençoado, ele vai te abençoar também. Pensa, olha aí, deixa de egoísmo, deixa de olhar para o seu umbigo, só para o teu nariz, só para a tua casa. Se Deus abençoar você, que você despeje
despeje sobre os teus vizinhos, sobre aquele parente teu que é menos favorecido. Enxerga, divide o teu pão com 10, com 8, com 9. Aleluia, dispensa a tua bênção, abençoa alguém. É tempo de nós abençoarmos quem não está abençoado. É tempo de nós ajudarmos o que está provado. É tempo de nós orarmos por quem precisa de oração. É tempo de nós, às vezes, colocar nossa mão na nossa própria cabeça e orar expulsando os demônios da nossa vida, expulsando a tribulação, expulsando o medo, expulsando a vergonha, expulsando a inveja, expulsando a calúnia, expulsando a fraqueza. Em nome de Jesus Cristo, eu unjo as tuas mãos agora, meu irmão, minha irmã. Coloca as tuas mãos na tua testa e unja a tua testa, que você vai sentir o fogo de Deus tomar na tua vida e você vai sentir-se poderoso, poderosa. Você vai buscar a fé, ela vai estar borbulhando nos rios da tua vida, nos mares da tua vida. A tua fé vai ser acrescentada e você vai passar fé para todo mundo. Tem alguém morrendo, você vai passar vida. Tem alguém desempregado, você vai passar a porta aberta. Tem alguém enfermo, você vai passar a libertação. Tem alguém precisando de uma palavra amiga, você vai dar o ombro. É a rede que está sendo cheia pelo poder da virtude do Espírito Santo no teu barco. Fica firme, só obedeça a instrução do Senhor. E eles responderam, nós ficamos ali a noite toda, catamos nada. Como quem diz, nós somos pescadores, mestre, mas se tu manda, nós iremos. Amados, se o Senhor te mandar carpir asfalto, faz o que Deus está te mandando, espiritualmente falando. Se Deus te mandar bater em pedra, glória a Deus, espiritualmente falando, vai. Porque da pedra sairá água e vai matar a tua sede, a sede da tua casa. Se Deus te mandar, aleluia, ir onde está cheio de gente, onde todo mundo já tentou, onde todo mundo já jogou ali uma ficha de crédito, de confiança, você vai chegar lá e vão falar assim para você: esquece, aqui não dá nada não. Olha quanta gente aqui, ó. Todo mundo aqui, todo mundo tentou e só naufragou. Mas todo mundo não tinha Cristo junto com ele. Dá um glória a Deus. O Senhor está indo junto com você onde todo mundo já tentou. E onde o Senhor estiver com você, a porta que estiver fechada, Ele vai arrombar. Aleluia. E vai dar o que é teu na tua mão. O Senhor te fala, sonhe. Tenha esperança, sonhe por dias melhores, enxergue a tua benção, ainda que ela não esteja palpável. Acredite naquela profecia de anos atrás, naquela palavra de anos atrás, ou de agora, que Deus manda na tua vida, que você está arrebentado espiritualmente, financeiramente. Uma vez um irmão profetizou para mim assim: eis que eu vejo você com carro zero. Irmãos, e é meu irmão de carne ainda, eu posso falar porque já passou anos, depois desse carro já tive mais de 10. Ele pregou para mim assim: eu vejo você com carro zero. Irmão, eu abracei aquela pregação, nós estávamos abraçados assim junto, nós era um grupinho de oração, amados, que se juntasse era Pentecoste 24 horas. Nós era até perseguido, mas não importa. Nós fomos para quartinho, as igrejas que sabem o que é quartinho, vai entender isso. Nós fomos para quartinho várias vezes. Nós tínhamos na minha casa, eu e meu irmão, glória a Jesus, 3 irmãos, minha mãe benzedeira, mãe de santo, aleluia. Muitas vezes nós chegávamos em casa, tínhamos que esperar os demônios ir embora, aleluia. Deus quis assim conosco, irmãos. Para alguns Ele dá o dom de expulsar o demônio, para alguns nada do
da soleira da porta, o demônio já grita e vai embora. Mas para nós não, irmãos. Para nós o Senhor deu o dom da paciência e da perseverança. Aleluia, porque tem promessa. Deus já havia feito uma promessa, mas não era hora da promessa se cumprir. Então Ele nos deu paciência, irmão. Nós chegava de culto, de oração, revestido de Deus, mas tinha que passar por aquela reunião, minha mãe incorporada. Aleluia, não era nem esperava contar isso, já está acabando a palavra. Mas minha mãe incorporada por entidades, aleluia, nós passávamos educadamente por meio deles, sem medo nenhum, dávamos boa noite para todo mundo que estava reunido ali naquela sala. Eu e meus irmãos íamos para o nosso quarto, esperávamos acabar aquelas sessões, para depois nós irmos comer alguma coisa, irmãos. Aleluia, mas eu agradeço a Deus por esta palavra. Quem espera em Deus sempre alcançará, e ainda que muitos digam que não haverá obra, haverá sim. Aleluia, e Deus no tempo da sua vontade chamou a minha mãe para esta graça, perdoou os seus pecados, aleluia, e com 3 anos a levou para o seu reino de glória, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, era a promessa antiga que Deus havia feito entre nós, e nós éramos 3 irmãos, hoje tem mais uma irmã e outra irmã que está congregando conosco aqui. E o que acontece, amados, eu fiquei ali pensando comigo, meu irmão conhece a minha vida, nós trabalhávamos junto na empresa, irmãos, eu ganhava menos de um salário mínimo naquela época, não dava nem R$450, aleluia, glória a Jesus, e eu ainda tinha as minhas dívidas, aleluia, nós tínhamos uma vida muito apertada, aleluia, e o que aconteceu, irmãos? Mas quando Deus fala, Ele fala, não podemos duvidar. Deus cria caminho para cumprir a sua palavra. A palavra não foi, a profecia não ia cumprir naquele ano, irmãos. Então Deus me deu paciência, e às vezes Deus manda uma profecia pela palavra, Deus manda uma profecia pela boca de alguém, e nós ficamos assim, de braços cruzados, só esperando Deus cumprir a palavra. Não, meu irmão, não, minha irmã, aleluia, faz a tua parte, descruza o teu braço, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer curso, aleluia, Deus vai abrir sua mente, mas parado esperando, diz, o que diz isso para Josué? Diga ao povo que marche, glória ao nome do Senhor, levanta-te, esforça, tem bom ânimo, e eu serei contigo, e assim é o Senhor, irmão. E eu esperei, o Senhor preparou uma faculdade, com muita dificuldade, glória ao nome de Jesus. Passado um tempo, aleluia, Deus preparou um concurso público na minha cidade, aleluia, eu passei em 2º lugar, irmãos, um concurso de inglês. Aleluia, não falo inglês, mas o Senhor quis me abençoar. Eu sou professor de inglês, tenho muito que aprender ainda, mas o Senhor me ajudou nesta parte, me deu esta responsabilidade, me ajudou a estudar. E o que acontece, amados? O Senhor foi criando caminhos para cumprir a sua palavra, usando da minha esforça-te e tem bom ânimo. Essa palavra vai servir de alento para todos vós. Aleluia. Se Pedro não tivesse voltado para o mar, ele não teria pego os peixes. Se ele não tivesse acreditado na palavra de Deus, se ele tivesse continuado confiando na sua sabedoria, na sua inteligência, nas suas técnicas. Deixa as tuas técnicas hoje, que eu vou entrar com a minha técnica, diz o Senhor, na tua vida. E o que aconteceu, amados? Fui, estudei, trabalhava de domingo a domingo, aleluia, como professor substituto, para conseguir ganhar o pão de cada dia, pagar a minha faculdade e vencer os nossos dias, aleluia, sem dormir, muitas vezes dormia nos cultos, mas Deus nunca falou para mim que seria fácil, e Deus te diz, nunca falo para você que será fácil. Se você está esperando obras, vitórias fáceis, esquece. A vitória na tua vida virá com choro, virá com lágrimas, virá com humilhação, virá com vergonha, virá com decepção, virá com ai atrás de outro ai, mas atrás de uma virtude virá outra virtude, atrás de um sofrimento virá outro, mas atrás de uma vitória virá outra vitória, atrás de um esforço virá outro, e Deus vai criar caminho na tua vida, mas que a palavra vai cumprir, vai, que você vai carregar, aleluia, aleluia, a tua benção, e vai pedir para a gente te ajudar, você tenha certeza, porque vai, mas você vai ter que se esforçar, vai ter que chorar, vai ter que se levantar, e vai ter que dizer, eu vou vencer tudo isso em nome do Senhor Jesus dos exércitos, porque se eu te der fácil, você vai perder fácil, mas se eu te der com luta, você vai dar valor. E, irmãos, quando foi para assumir o concurso, o primeiro lugar, assumiu outro concurso. Veja, eu não tirei a vaga dele, a vaga era minha,
O Senhor permitiu, abençoou ele mais do que eu. E eu fiquei feliz que Deus me colocou em primeiro lugar do concurso, começou a virar o meu cativeiro, abençoou o meu salário, aleluia. De lá para cá foi vindo uma obra atrás de outra obra, depois Deus permitiu de passar no concurso na Prefeitura de São Paulo, também da língua inglesa. E ali, irmãos, eu competi com inscritos, mais de 7 mil inscritos, aleluia. Mas o Senhor, quando tem uma vaga, pode ter 7 mil inscritos, tinha 532 vagas, 532 vagas, mas eu só precisava de uma vaga, aleluia. O Senhor preparou, foi chamando um, chamando outro, aleluia. Eu fui 500, aleluia, o nome do Senhor, 522, dá um glória a Deus. O Senhor cria caminho para cumprir a sua palavra, e você pode fazer um concurso, aleluia, que pode ter 10 mil pessoas, você só precisa de uma vaga, mas você vai ter que estudar dia e noite, se esforçar, engolir livro. Eu não vou descer letrinha do céu, ABCD, não. Você não adianta pensando que chutando você vai entrar, não. Aleluia, quem passa em concurso, se não teve vida fácil, tem que ralar, rala, mas a vitória será tua. Não vou tirar de ninguém, o que é teu está com o teu nome, mas você vai ter que batalhar para conquistar. E foi assim, Deus virou o meu cativeiro. No primeiro concurso já comprei um carro zerado, saí dando glória ao nome do Senhor, aleluia. Um detalhe, vocês não pensam que quando Deus fala que vai dar, Deus vai dar o carro quitado. Alguns, poucos bem-aventurados, Deus dá. Eu tive coragem, ousadia, para enfrentar uma Bíblia para pagar, mas Deus me deu, paguei, foi meu. Deus me aumentou o meu salário, preparou de aquelas condições caberem no meu orçamento, e Deus me deu a vitória. Se Deus falou para você que vai te dar um apartamento, pode ser que Ele te dê um apartamento, alguém bata na tua casa e dê uma chave na tua mão, mas Deus pode permitir de você pagar 10 anos, 15 anos, 30 anos, ou Ele pode permitir você ir pagando as parcelas, amortizando, mas saiba, é Deus que está te dando. Trabalha, dia e noite se for preciso. Não reclame, porque tem muita gente que nem isso consegue. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Tudo na sua vida vai ser com muito choro, com muita lágrima, para todo dia você levantar e dizer, eu vou trabalhar, porque eu tenho obrigação a cumprir. Você não vai virar um vagabundo, você não vai virar um preguiçoso, aleluia, Deus vai te encher da coragem. Então sonha, minha irmã, sonha com a casa bonita, sonhe morando num lugar legal, aleluia, sonhe em tendo um bom convênio médico, ainda que hoje isso aí seja impossível para você, mas começa a colocar num caderno os teus sonhos, começa a desenhar, aleluia, os teus objetivos, e começa a traçar metas, aleluia, começa a pensar de que maneira você vai chegar a alcançar esse sonho, e começa a ir por etapas. Bom, para eu chegar a comprar esta casa, eu tenho que ter 30 mil reais, um exemplo. O que eu farei para conseguir 30 mil reais? Você vem aqui na palavra, Deus te dá uma guia. Minha filha, vende salgadinho. Meu filho, vende bolo. Minha filha, não se envergonhe de fazer uma faxina. Aleluia, vai poupando o teu dinheirinho. Deus abre uma porta melhor e Deus começa te abençoando. Aleluia, e você continua com os teus sonhos. Essa porta tá bom, mas eu sonho em ter mais coisas. Isso não é ser ganancioso, é ter uma ambição boa, uma ambição que a palavra se cumpra, uma ambição de viver bem. Não é pecado ter os bens da terra, pecado é invejar pelo que é do outro, pecado é não ter e não querer que ninguém tenha, pecado é não possuir e não querer que ninguém possua. Se Deus te der, minha irmã, meu irmão, desenhe teus sonhos, mas coloca tudo isso, eu vou conseguir tudo isso em nome do Senhor Jesus. Ele vai me dar a minha vitória e vai cumprir os meus sonhos, seja ele do tamanho que for. Deus é Deus para cumprir qualquer sonho, é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus por essa santa e fiel palavra. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus.
Nosso eterno Deus e bom Pai celestial, em nome de Jesus, teu Filho, de joelhos dobrados, mais uma vez neste dia estamos te agradecendo por esta boa oportunidade de estarmos aqui, por estarmos vivos, de estarmos bem, aleluia, ainda que com muitas dificuldades, com muitas provas e muitas dificuldades nas vidas terrestres, mas tu tem abençoado o teu povo, que a cada dia de culto eles param tudo para ouvir a tua palavra, para cantar hinos, para louvar-te. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez tu ter sido conosco, abençoou nos hinos e principalmente por ter mandado essa santa, bendita e fiel palavra. Guarda ela no nosso coração e ajuda nós a colocá-la em prática, Senhor. Quanta gente não instruída, quanta gente precisando de orientação, e a tua palavra neste dia nos orienta, Senhor eterno, a se esforçar e a colocar tu em primeiro lugar na nossa vida. Graças nós te damos por tudo. Fica com os teus filhos em casa, derrama paz nos lares, conforta as famílias lutadas e abençoa todo o teu povo e todos aqueles que nesta tarde, nesse dia, nesta noite, nessa madrugada estão comendo dessa palavra e participando desse culto. Te damos graças por tudo. Abençoa nosso irmãozinho que ficou na parte técnica, abençoa todos nós, quem está na secretaria, pelo amor do teu santo nome, te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome consagrado de Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Antes de cantar o hino, Deus manda um recadinho. O hino vai ser o 370. Deus manda mais um recado para todos nós, aos jovens, aos mais velhos, aos atribulados de espírito. Busque sabedoria. Busque conhecimento. Leia a Bíblia. Esse manual aqui tem tudo o que nós precisamos. Não entendeu? Leia de novo. Não entendeu? Peça ajuda a um irmão que você sabe que tem um pouco mais de clareza. Peça ajuda. Vá, se você está doente, vá ao médico. Deus deixou eles aí. Se você precisa de um remédio, tome o remédio até o momento que Deus te liberte. E ora sempre pelo medicamento. Se você precisa passar num psicólogo, vá num psicólogo. O Senhor é o melhor dos psicólogos, mas às vezes você precisa de uma ajuda de um especialista. Vá até Ele, não tenha vergonha. Aleluia. Se você precisa de um treinamento, aleluia, para melhorar o teu desenvolvimento como pessoa, como ser humano, aleluia, vá atrás de cursos, procura saber sobre inteligência emocional, sobre como lidar com suas emoções, como lidar com as suas raivas, com os seus nervos. Às vezes você precisa de um desses profissionais, aleluia, e a palavra sempre estará em cima de todas as coisas, mas Deus deixou o homem, Deus deixou a sabedoria humana para eles nos ajudar também. Então, usufruamos daquilo que Deus prepara para todos nós. O hino 370. Deus Todo-Poderoso, entregue o seu coração a Ele e Ele tudo fará.
Deus. Espero que a Irmandade estejam bem, que tenham comido bastante, porque o Senhor, Ele derramou um pão glorioso para nós comermos mais uma vez. Coma sempre desses pães e beba sempre dessas águas. O Senhor te abençoará. Continue orando por todos nós, por todo o povo de Deus na terra, que Deus em breve nos livre desse mal. Vamos orar ao Pai Nosso. Quem está em casa, feche os olhos comigo e ore ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Tem alguma coisa? Que a santa paz de Deus, os fiéis conselhos da palavra e a fé permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém. Glória a Deus.